Eu sou Levi Costa e vou falar sobre vítimas indefesas e o livre-arbítrio. Segundo o conceito religioso, o Deus da religião é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo e é onipotente, pode todas as coisas que ele quiser. Esses são, portanto, os chamados atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, somente ele os tem, porque somente ele é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, ele é Deus. Diante dessa definição religiosa, podemos analisar a seguinte realidade prática. Vejamos. Uma vítima indefesa é marcada pelo resto da vida por um terrível trauma decorrente de um ato covarde contra si. Isso acontece com muita frequência, sem que haja, com raras exceções, um livramento. Então, o que dizer de um ser onisciente, onipresente e onipotente diante de tantos casos de violência e abusos com vítimas indefesas? Nesse caso, o religioso dirá que tudo isso é fruto do pecado da humanidade e consequência do livre-arbítrio. Mas, em se tratando de uma pessoa indefesa, onde está a culpabilidade quanto ao alegado pecado da humanidade e quanto ao uso do livre-arbítrio diante do sofrimento? Na verdade, o único a quem se pode atribuir tal pecado como ato prático e como liberdade de escolha é daquele que poderia usar desse livre-arbítrio e não praticar tal maldade, mas não é o que acontece. Contudo, um ser onisciente já sabia de antemão que tal ato ocorreria. Com sua onipresença, ele mesmo contempla toda a prática do ato em si. E com a sua onipotência, ele poderia livrar a indefesa vítima das mãos de seu carrasco, se assim o quisesse. Mas, na quase totalidade dos casos, o ato de violência é consumado. Já nos casos em que a vítima escapa e o ato não se consuma, para o religioso trata-se de um livramento divino. Porém, escapar da consumação do ato é a exceção à regra, e não se pode legislar com base em exceções. Portanto, não justifica. Quanto àquele sem chance de defesa, ele não tem como exercer livre-arbítrio para escapar. Na verdade, ele precisa de ajuda para se livrar. Por outro lado, o autor do delito poderia exercer desse livre-arbítrio e não praticar tal ato, mas, geralmente, não é o que ele faz, pois usa desse mesmo livre-arbítrio para cometer seus crimes. Contudo, segundo o conceito religioso, se mais tarde aquele que cometeu o ato de violência vier a se arrepender, este será perdoado e salvo. Mas a pergunta é, e quanto às vítimas, como ficarão? Na verdade, essas continuarão marcadas como vítimas da violência e traumatizadas por não terem tido a chance de um livramento. Esta é a verdade dos fatos. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.